Fala, nação rubro-negra! Ó, vou mostrar para vocês o que Marcos Braz e Bruno Spindel disseram sobre o jogo de ontem do Mengão contra a Chapecoense quando desembarcaram no Rio de Janeiro hoje de madrugada. Eles falaram sobre o futuro de Renato Gaúcho, falaram sobre o Flamengo na Libertadores, falaram da arbitragem, providências que poderão ser tomadas. Então, ó, já chega socando o dedo no like aí, se inscreve no canal para ajudar o canal Notícias Fla. E também teve ontem a entrevista de Renato Gaúcho, né? Vamos repercutir um pouquinho sobre isso. Ele reclamou bastante da arbitragem, falou que o Flamengo cometeu alguns erros, é verdade, e reclamou. A arbitragem eu concordo com ele, mas não acho que o Flamengo... Foi terrível a arbitragem, isso não tem dúvidas, mas... Também não acho que foram poucos erros do Flamengo, não. Foram muitos erros que o Flamengo cometeu e precisa melhorar, né, gente? Time que quer ganhar a Libertadores e conquistar a América, ser campeão do mundo, que sonha ser campeão do mundo, não pode apresentar um futebol medíocre daquele. Então a gente espera que melhore. Agora com a cabeça fresca, nós vamos ver, ou melhor, assistir o que disse sobre o futuro de Renato Gaúcho, o Flamengo na Libertadores, sobre quais providências podem ser tomadas em relação à CBF, à arbitragem, aquela arbitragem desastrosa, vergonhosa de ontem lá na Arena Condá. O Mengão foi garfado. Então vamos ver o que Marcos Braz e Bruno Spindel falaram sobre o jogo de ontem e sobre o futuro do Mengão na Libertadores e de Renato Gaúcho também. Se liga, vamos lá! Bom, primeiramente dizer que a gente está frustrado, né? Enfim, obviamente com raiva do resultado, né? Não é o resultado que a gente esperava. Dito isso, é inaceitável o que aconteceu em relação à arbitragem hoje. São vários erros capitais, o pênalti no Gabi e a consequente expulsão. O goleiro não disputou a bola, no momento que ele foi driblado, escolheu fazer a falta abrindo os braços no Gabi. Isso é um lance de expulsão claro. A gente não entende nem por que o VAR não chamou. Teve uma quebra de protocolo de não deixar o lance seguir na questão do impedimento que foi apontado, inexistente no lançamento do Arão para o Gabi. Então também, no nosso entendimento, aí seria outro gol. O Flamengo terminaria ali o jogo na frente, né? E são erros inaceitáveis numa maratona que o Flamengo está fazendo aí de 5 jogos em 12 dias. Não é o primeiro erro. Teve erro no jogo contra o Cuiabá, teve erro no jogo contra o Atlético Paranaense, no momento que estava 2-0 para o Flamengo, uma revisão de expulsão inaceitável. E o outro fato que a gente não entende é como que 3 clubes disputando o campeonato, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, você tem 2 juízes de Copa do Mundo, Klaus e Wilton, 2 dos melhores árbitros da América do Sul. Se não fosse uma final de clubes brasileiros, tranquilamente poderiam estar e ter os méritos para apitar uma final de Libertadores. E se resolve fazer um experimento colocando um trio de arbitragem de Série B para arbitrar um jogo que influencia na briga do título. Realmente. Flamengo, Renato segue mantido? Claro, se não tivesse mantido, já tinha anunciado lá. Não entendi. Assim, não é assim, não entendi em relação a uma pergunta. Se tivesse acontecido alguma coisa diferente, geralmente se anuncia depois do jogo. Então, o Flamengo numa situação difícil em relação ao título brasileiro. Não é impossível, mas o Flamengo vai lutar aí até o final. E daqui a 2 semanas, 3 semanas, uma Libertadores da América aí que a gente tem nessa disputa aí. Então, assim, tem muita coisa para disputar até o final dessa temporada, porque a Libertadores da América e uma possibilidade de um campeonato brasileiro sempre se tem que respeitar e sempre eu tenho certeza que é absoluta que é muita coisa. Braz, circularam boatos de que novamente teria feito, né, o Renato Gaúcho teria entregado o cargo. Realmente aconteceu isso? Não, isso é mentira. É mentira. Teve nem próximo, não teve isso. A gente demorou bastante lá, porque tem um protocolo de voo, você não pode marcar um voo de retorno
logo depois do final da partida, porque pode acontecer um problema de falta de energia, pode acontecer algumas situações que a gente, por questão de segurança, a gente estende quase 2 horas a marcação de qualquer processo, qualquer protocolo após esse jogo aí. Então não teve. É mentira isso, não procede. Ô Braz, o que a torcida do Flamengo, né? São 45 milhões de torcedores. O que a torcida do Flamengo pode esperar a partir de agora por parte da diretoria do futebol, né, com essa atuação no campo da arbitragem? O que vocês pretendem fazer? E se existe algum tipo de pensamento de vocês de repensarem o futebol do Flamengo hoje, pensando já na final da Libertadores? Não, vamos lá. Em relação à parte de arbitragem do Campeonato Brasileiro, é o que eu acabei de falar. A gente está perplexo aí em relação a algumas situações. Em relação à própria arbitragem numa final de Libertadores, o árbitro que foi escolhido, um árbitro que é pesado, que é no bom sentido, a gente acredita que ele fará um bom trabalho junto com um trio de arbitragem. A gente não tem, por enquanto, qualquer desconforto em relação a isso. Quanto à parte do Campeonato Brasileiro, é o que eu falo para você, o Flamengo não vem bem. Nós todos temos a consciência disso aí. Agora, a gente tem aí que tentar ver se a gente consegue ajustar para essa reta final. E dentro desse ajuste aí, lógico, claro, tem também a decisão. Isso eu acho que você não pode agora tirar ou desconectar uma situação da outra, até porque o Flamengo precisa botar em campo o time que vai para a final da Libertadores da América para poder jogar, para poder ficar mais jogado. O que eu posso falar para a torcida é que a gente trabalha para sanear os problemas, a gente trabalha para a gente resolver os pontos que a gente entende que tem que resolver. Agora, tem que ter calma, tem que ter força para algumas situações. E em relação à torcida, está chateada e a torcida está reclamando vários pontos. A gente tem que entender esse ponto da torcida, até porque o Flamengo não está jogando o futebol talvez esperado para um final de temporada e uma aproximação de um jogo tão importante como é o final da Libertadores, que é a possibilidade aí de um título importantíssimo, um título que nem a gente em outras épocas a gente não conseguiu chegar 2 vezes numa final de Libertadores, e a gente tenta, mas é o que eu falo, a gente tenta mais uma vez sair vitorioso ou trabalhar para que a gente saia vitorioso nessa reta final. Isso inclui o Campeonato Brasileiro, isso aí, e eu falo isso de coração, não é que eu falo isso da boca para fora, nem é o que eu falo isso para a torcida ouvir. É porque é de coração e que a gente, de fato, a gente acredita, a gente vai até o final e, mais uma vez, a gente entende a preocupação da torcida em relação a essa reta final. Mas a gente tenho certeza absoluta que quando a gente pegar o avião para ir disputar o jogo da Libertadores, a gente vai estar consciente, virando a chave daquele momento. Se tiver que retornar, a gente retoma de novo a chave. Se a gente estiver inteiro, com chance de ser campeão brasileiro, a gente vai até o final, como a gente sempre foi aqui. A gente sempre foi até o final em todas as nossas posições, porque é o que a torcida merece, é o que o rubro-negro quer e é o que todo mundo dentro do futebol do Flamengo está querendo também. A
gente tem algumas dificuldades, vamos passar por ela, pode ter certeza absoluta, e a gente vai ter um final de temporada melhor do que a gente vem chegando até aqui.